O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa para você. E nesse período da Páscoa, em que nós estamos na terça-feira da quarta semana da Páscoa, entramos nesse tempo que é o tempo do bom pastor. Nós começamos ali no domingo, ontem nós tivemos a memória ali de São José, mas as leituras do Evangelho, elas estão aqui em volta do capítulo 10 de São João. Hoje é o versículo 22 a 30, onde Jesus traz essa temática. Ele é o bom pastor e as ovelhas que o seguem conhecem ele e sabem quem ele é. Porque, humanamente, no tempo de Jesus, as ovelhas elas tinham uma intimidade muito grande com o pastor. Não no tempo de Jesus, até nos dias de hoje, lá em Israel. É uma intimidade tão grande que quando o ladrão ele vinha para roubar as ovelhas, e se eles usassem qualquer sinal que não fosse aquele sinal que o pastor se utilizava para que as ovelhas o seguissem, as ovelhas não iam atrás. Esse é o sinal que Jesus está dizendo. Então as ovelhas, elas vão sempre entrar, vão sempre seguir, eles vão passar pela porta que o pastor a conduz, e ela não vai passar por outra porta, e ela jamais será conduzida por outro pastor, pelo mercenário. Não, ela não vai, porque ela tem uma intimidade com aquele pastor. É isso que Jesus está dizendo. Então, trazendo para nós, saindo desse âmbito da parábola, Jesus está dizendo que os seus seguidores, os seus fiéis, aqueles que mudaram de vida e que seguiram Jesus, jamais irão ouvir a voz
de outro Deus a não ser a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma intimidade entre o fiel, o seguidor de Jesus, para com Jesus. E aqui no Evangelho nós vemos o seguinte: os judeus aqui, os fariseus, os doutores da lei, ao verem Jesus, eles estavam fazendo essa pergunta. Naquele tempo, naqueles dias, aqueles que se haviam... desculpa, estava lendo aqui os Atos dos Apóstolos. Voltando à leitura do Evangelho. Olha, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Aqui, ó. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixareis em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Eles não estavam falando assim porque eles queriam que Jesus se declarasse judeus ou se declarasse o Messias para que eles pudessem aderir a Jesus. Não, eles estavam, na verdade, querendo pegar Jesus em alguma situação para prendê-lo mesmo. E Jesus reafirma: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. Já disse isso, até pelas obras. Imagina aquele cego de nascença que Jesus curou, que aqui está no capítulo 9. Imagina a água que foi transformada em vinho. Tudo isso era obras que Jesus havia feito, eram sinais para mostrar para eles que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus e que ele é Deus, mas eles estavam com o coração fechados. Aí Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, meus irmãos, que isso fique bem claro. No mundo existem dois tipos de pessoas: os que seguem Jesus e os que não seguem. E ainda tem aqui mais um outro grupo. Tem aqueles que ainda não o seguiram por ignorância, porque não ouviram, e tem aqueles que não o seguiram e não seguem porque não querem, estão com o coração fechado. E ainda existe outro grupo que o segue, mas vive numa situação errada. Vocês estão entendendo esses tipos de grupos que tem? E Jesus está deixando bem claro, mas tem aqueles que me seguem, porque eles conhecem a minha voz e eles são fiéis a mim. Em qual grupo você está? Você está no grupo dos que seguem Jesus e são fiéis? Ou você está no grupo daqueles que seguem, mas vivem uma vida errada e não querem mudar de vida? Ou você está no grupo dos ignorantes e que provavelmente um dia, com a graça de Deus, eles vão abrir o coração, como Jesus já disse também, que há ovelhas que não estão comigo, mas elas virão a mim. Ou você faz parte daquele grupo que já se declarou: eu não quero saber de Jesus, eu quero viver livre, eu não creio, eu não acredito, e mesmo que eu visse alguma coisa, eu não vou acreditar. Olha que vida difícil. Esses daqui já se declararam como aqueles que serão condenados.
Aqueles que ouvem a minha palavra e não querem saber de mim, estão levando uma vida de condenação e quando morrerem serão condenados. Em qual dos grupos você está? Reflita. E aqueles que são fiéis a Jesus, e Jesus está dizendo que não vai se perder. E nós temos que admitir, você tem que admitir também, se você é um fervoroso seguidor de Jesus, não vamos ficar assim na falsa humildade, não, eu acho que eu não sou, não, você é um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você procura viver cada vez mais com intensidade os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que a igreja nos ensina e que nos leva ao caminho. Você que é de Eucaristia, você que quando você cai em algum pecado, você se arrepende, busca a confissão. Você, graças a Deus, já é daquele tipo de pessoas que já não tem mais caído em pecado mortal. Então, você que está neste segmento, você precisa se tornar um grande intercessor e com muita humildade no coração. Pedir por aqueles que dizem que estão seguindo o Senhor, mas estão numa vida errada. Pedir por aqueles que estão na ignorância, para que eles possam se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Rezar e interceder por penitência por aqueles que não querem saber de Deus. Ultimamente nós vimos aí esse congresso que teve nos Estados Unidos, aquelas pessoas que se declaram contra nosso Senhor Jesus Cristo e que são seguidoras de Lúcifer, que são seguidoras do diabo, que é um grupinho aí que está crescendo, que está encontrando aderência por parte de muitos. Precisamos rezar muito, oferecer muitos sacrifícios para que essas pessoas possam encontrar a verdade. E a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso papel de católico também. Porque uma alma, ela tem uma importância muito grande, meus irmãos, diante de Deus. Se fosse preciso Jesus vir ao mundo para se oferecer sacrifício por uma alma, ele viria. Lembremos da parábola da ovelha perdida. Ele deixa todas as outras que estão no redil e vai em busca daquela perdida. Agora imagina, são muitas pessoas se declarando seguidoras de Lúcifer. E os seguidores de Lúcifer não se salvarão. Só que na cabeça deles, eles acham que seguindo Lúcifer, seguindo o diabo, eles irão viver felizes aonde Lúcifer está, aonde o diabo está. Só que não vai, porque o lugar do diabo é no inferno e dos seus seguidores também. Vai ser triste, meus irmãos, quando eles passarem desta vida para outra e forem para o inferno. E Santo Afonso de Maria de Ligório, ele vai dizer que essas pessoas vão entrar num remorso muito grande, mas não vai ter mais jeito. Que tristeza, que tristeza. Mas claro, cada um é livre para seguir quem quiser. Nós só estamos fazendo o papel daquele que nos disse que nós devemos rezar. Se lembram que Jesus disse que a messe é grande, poucos são os operários? Vocês se lembram que
que Jesus disse que o povo é como aquelas ovelhas que não têm pastor. Vocês se lembram disso? Aí ele disse: rezai ao Senhor da messe que envie bons operários, que surjam bons e santos sacerdotes, bons e santos bispos, que tenham o coração semelhante ao coração de Jesus e o coração também de Nossa Senhora, e que pense na salvação das almas. Esse mundo relativizado que nós vivemos, esse relativismo que filtrou-se na igreja, que se filtrou no mundo, que vem de Satanás, infelizmente tem levado muitos sacerdotes, muitos bispos a dizerem que não tem problema, que todo mundo vai se salvar, que toda religião leva ao céu, e já há aqueles que dizem até que não precisa evangelizar essas pessoas, não. Fiquei muito triste quando eu ouvi aquele bispo dizendo que ele não batizaria os indígenas. Que tristeza! Existe isso também. Mas Jesus está dizendo que nós precisamos rezar. Lembremos as aparições de Nossa Senhora, tanto aquelas que já foram aprovadas como aquelas que não foram. Claro, existem videntes por aí que, na verdade, não é aparição, não. Mas eu estou falando daquelas que são aparições verdadeiras. Tem aquelas que foram aprovadas e aquelas que não foram aprovadas, mas são aparições verdadeiras. Que Nossa Senhora fala justamente dessas coisas. Que nos finais dos tempos, nós estamos vivendo já esses finais dos tempos. Mas eu não estou dizendo que vai acontecer hoje ou amanhã, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que do jeito que o mundo está, são sinais assim nítidos de que nós estamos nesses finais de tempos, que pode demorar muito ainda para acontecer o dia da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo com seus anjos. Mas nessas aparições, Nossa Senhora tem falado justamente disso. Essa força que o demônio, sabendo que pouco tempo lhes resta, que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, tem jogado tudo aquilo que é pior e tem levado muitas almas para o inferno. Muitas almas têm ido para o inferno. E Nossa Senhora tem deixado isso muito claro. Mas aquelas que precisarão ser salvas porque ainda não morreram, como Nossa Senhora diz em Fátima, rezai pela conversão dos pecadores. Rezai pela conversão dos pecadores, porque muitas almas têm ido para o inferno. E isso é uma verdade. Muitas almas têm se perdido. Então é tempo de nós fazermos jejuns, penitência, para que aquelas que estão longe, até mesmo essas que se declaram seguidoras de Satanás, enganadas por Satanás, elas possam voltar. Elas possam voltar para o verdadeiro Deus, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E Deus e Senhor. E possam entrar no caminho, sim, da salvação, da verdadeira salvação. Rezemos, meus irmãos, nos dediquemos, porque os tempos realmente são maus. Os tempos são maus. A morte de Jesus na cruz, ou melhor dizendo, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição, não pode ser em vão. Jesus mesmo disse que
As almas precisam ser salvas. Ele veio para salvar. Rezemos, meus irmãos, e peçamos a Deus a graça da perseverança. E nos voltando para Nossa Senhora, digamos para ela: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.